Um homem acordou de madrugada sentindo a pior dor que ele já tinha sentido em sua vida. Esse caso teve um desfecho extremamente trágico e esse se tornou um dos casos criminais mais perturbadores da Inglaterra. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Mark Van Dongen nasceu em uma pequena cidade dos Países Baixos e vinha de uma família muito unida. Ele era muito próximo do pai. Depois que terminou o ensino médio, ele estudou engenharia, era sociável, confiante e muito aventureiro. Em algum momento de sua vida, ele conheceu uma mulher chamada Berlina Wallace. Berlina era uma estudante de moda que morava em Bristol. Originária da África do Sul, sua própria vida foi marcada por repetidas tragédias. Um relacionamento aos 14 anos com um homem adulto que terminou com a morte súbita dele. A morte de seu filho pequeno alguns anos depois e um estupro coletivo aos 20 anos que a deixou soro positiva. No entanto, foi o HIV que acabou por conectá-la com Mark. Mark também era HIV positivo. Segundo relatos, ele havia sido diagnosticado recentemente após um breve relacionamento, enquanto Berlina já convivia com o HIV há muitos anos. Os dois se conheceram por meio de um site de namoro específico para pessoas vivendo com HIV, por volta de 2010. E as coisas realmente aconteceram rápido entre os dois, apesar de Berlina ser 19 anos mais velha do que Mark. Numa das primeiras visitas de Mark ao Reino Unido para vê-la, eles se envolveram intimamente. Algumas semanas depois, Berlina contou a ele que estava grávida. Mark queria fazer a coisa certa. Então, ele arrumou suas coisas na Holanda e foi para Bristol para morar com ela. Ela contou que tinha sofrido um aborto espontâneo, mas o Mark mesmo assim quis ficar. Ele já estava apaixonado por ela. Então, ele construiu uma vida ali, trabalhando como engenheiro civil. Não sabemos se ela de fato estava grávida ou só inventou essa história para Mark ficar com ela. Mas o que importa é que Mark se mudou para uma cidade onde não havia planejado morar, por uma mulher que mal conhecia, porque se sentia responsável. Nos 5 anos seguintes, de fora tudo parecia estável. Eles tinham um apartamento em um bairro nobre da cidade, viajavam, visitavam a família dele, saíam com os amigos. Tudo perfeitamente normal. Então é difícil saber se havia sinais de alerta óbvios durante esses anos. Mas em 2015, a relação já havia claramente começado a mudar. De acordo com relatos, a Berlina ficava sempre com o passaporte de Mark para que ele não pudesse ir embora. E metade do salário que ele ganhava, ela enviava para a família dela na África do Sul. Alguns amigos também relataram que às vezes o Mark aparecia com algumas marcas no corpo, como arranhões, hematomas. Então era visível que os dois brigavam fisicamente, mas ele dizia que tudo estava bem. Eles se separaram e se reconciliaram mais de uma vez. Houve também alegações de que Berlina se machucava para Mark não terminar com ela. Ela dizia que iria se machucar e ameaçava contar à polícia que Mark era quem havia feito isso, caso ele tentasse ir embora. Toda vez que Mark tentava ir embora era proibido. Havia também outras alegações. Berlina teria jogado água fervente nele, em pelo menos uma ocasião. Colegas notaram arranhões que ele sempre justificava como acidentes. Mas Mark teria dito a Berlina que não a amava mais. Mas mesmo assim, ele disse que continuaria a apoiá-la financeiramente, caso terminassem. No final de julho de 2015, Mark, que estava com 29 anos, conheceu Violet Fark-Hansel, que também morava em Bristol, em um site de namoro. Depois de conversarem online por cerca de uma semana, eles se encontraram para tomar um café. Eles se deram muito bem. Um segundo encontro aconteceu poucos dias depois, e em meados de agosto já estavam caminhando para um relacionamento. Mas havia um problema. Berlina. Mas mesmo assim Mark foi honesto com Violet. Ele disse a ela que queria terminar com Berlina, mas que era bem complicado. Violet não ficou satisfeita com a situação, é claro,
mas estava disposta a esperar enquanto Mark resolvia as coisas. Alguns dias depois, o Mark ligou para a Violet dizendo que tinha terminado o relacionamento com a Berlina. Ele disse que os dois agora poderiam ficar juntos assim como queriam. O Mark saiu da casa da Berlina, passou um tempo em algum outro local e algumas semanas depois já estava morando com a Violet. No dia que ele chegou na porta dela para morar com ela, a visão que ela teve foi chocante. Mark estava coberto de arranhões e marcas de unha. Havia cortes profundos em seu pescoço, costas e peito. Berlina descobriu sobre Violet e ela não reagiu bem. Quase assim que Mark se mudou para a casa de Violet, Violet começou a receber ligações estranhas. Ao longo de 3 dias, ela teria recebido 14 delas. O telefone de Mark também tocava constantemente. Todas as ligações eram de Berlina. Seu comportamento oscilava entre soluços e súplicas para que ele voltasse, e gritos e insultos. Ela ameaçou se matar. Ela ameaçou matá-lo. Ela tentou trazê-lo de volta de todas as maneiras possíveis. Quando isso não funcionou, ela enviou um e-mail para ele, dizendo que precisava dele porque alguém próximo a ela havia sofrido um ataque cardíaco e ela estava desesperada. Mark, sendo a pessoa que era, sentiu-se mal e ligou para ela. Ela implorou para que ele voltasse a vê-la. Ele se manteve firme, mas como ela não parava de ligar, ele acabou fazendo o que ela queria. Foi nesse momento que ela fez a ameaça que o levou a ir até a polícia. Berlina teria dito a Mark que se ele não fizesse o que ela queria, ela iria dizer à polícia que ele estava baixando conteúdo de abuso infantil. Para Mark, esse foi o fim. Ele foi à polícia com tudo: as mensagens, as ligações, as ameaças. Embora os policiais achassem que as mensagens soavam mais como um apelo do que como uma ameaça, eles concordaram em falar com Berlina, com base na alegação de chantagem e nas ameaças de suicídio caso Mark não falasse com ela ou não voltasse para o relacionamento. Ao chegarem ao apartamento de Berlina, sugeriram que ela procurasse apoio psicológico e aconselhamento financeiro, pois Mark também lhe havia dito que ainda a estava sustentando financeiramente. Em seguida, deram-lhe uma advertência na lei de proteção contra o assédio e foram embora. Em algum momento após essa visita, Berlina entrou na Amazon e fez uma compra de 17 libras em um produto. Antes de efetuar a compra, ela havia feito 82 buscas sobre o produto. 3 semanas depois, Mark recebeu outra ligação de Berlina. Dessa vez, ela pediu que ele comprasse uma passagem de avião para ela. Disse que estava com o coração partido, planejando abandonar o curso de moda e queria voltar para a África do Sul. Mas Mark recusou. No dia seguinte, Berlina ligou novamente. Dessa vez ela ameaçou se machucar, se ele não aparecesse. Por fim, Mark cedeu. Antes de ir ao apartamento de Berlina, Mark conversou com Violet. Ela estava chateada, mas Mark explicou que a amava e queria estar com ela. Ele apenas se sentia na obrigação de ver como a sua ex estava. Em 23 de setembro de 2015, por volta das 6 horas da tarde, ele foi até a casa de Berlina. De início, tudo parecia muito bem. Os dois conversaram um pouco, jantaram juntos e estavam se sentindo bem, não tiveram nenhuma discussão. Até que mais ou menos às 10 horas da noite, uma briga começou. E era uma briga bem intensa e eles discutiram muito naquele momento. Berlina saiu furiosa da casa, dizendo que ele era livre para ficar ali, mas que ela iria se hospedar em um hotel. Por ser tarde, ele decidiu ficar na casa. Um pouco depois, ele adormeceu. Por volta das 3 horas da manhã do dia 24 de setembro, o vizinho de Berlina, Thomas Switch, acordou com um grito. A princípio, ele pensou que pudesse ser um animal selvagem. Ele pegou um taco de golfe e saiu, com a intenção de espantar o que quer que fosse. Mas não havia nenhum animal selvagem. Em vez disso, ele encontrou Mark do lado de fora, vestindo apenas uma cueca, comportando-se de uma maneira que fez Thomas pensar inicialmente que ele estivesse drogado. Mark também parecia estar coberto de tinta ou algum tipo de líquido cinza escuro. Quando Thomas perguntou o que havia de errado, Mark conseguiu dizer que alguém havia jogado ácido nele. Thomas o ajudou a entrar no chuveiro, conforme instruído pelo operador de emergência. Quando os paramédicos chegaram, Mark apresentava queimaduras graves no rosto e em todo o corpo.
Os analgésicos que lhe foram administrados enquanto era levado às pressas para o hospital, a apenas alguns quilômetros de distância, mal pareciam aliviar sua dor. Mark estava consciente, e os policiais precisavam saber se alguém perigoso ainda estava solto. Então o policial viajou na ambulância com ele. Entre gritos, Mark disse que tinha sido sua ex-namorada. Ele disse que acordou com Berlina, rindo e dizendo: "Se eu não posso ter você, ninguém pode", antes de jogar o ácido nele. No hospital, os médicos identificaram a substância: ácido sulfúrico concentrado a 98%. O rosto de Mark foi atingido diretamente pelo líquido, que então espirrou por todo o seu corpo. Sua pele se transformou em tecido necrosado. Quando os médicos começaram a tratá-lo, a pele de seu rosto já havia derretido. Seu nariz havia sumido. Ambas as pálpebras haviam desaparecido, assim como sua orelha esquerda. Seus olhos estavam acinzentados e se dissolvendo. Antes de entrar em coma, Mark implorou ao policial que verificasse como Violet estava. Mesmo naquele estado, ele estava apavorado com a possibilidade dela estar em perigo. Mas ela estava bem. Então Mark perdeu a consciência. Ele permaneceu inconsciente pelos próximos 4 meses. Enquanto Mark era levado às pressas para o hospital, a polícia foi ao apartamento de Berlina e a encontrou sentada, calmamente, com uma garrafa sem rótulo, uma caneca de vidro, um pincel e uma calça jeans sobre a mesa à sua frente. Quando questionada, ela disse que a garrafa continha ácido sulfúrico. No quarto, a polícia encontrou roupas de cama queimadas, incluindo 2 travesseiros e parte do edredom. Então Berlina apresentou sua versão dos acontecimentos. Ela disse que o Mark tinha ido até a casa dela naquele dia, que os dois conversaram, mas que uma grande discussão começou. Ela até disse que teve um momento que o Mark tentou retirar toda a sua roupa, digamos que querendo ter um ato sexual com ela contra sua vontade. Ela disse que havia um copo ao lado da cama que ela supôs conter água. Ela então disse que pegou o copo e o atirou nele, sem saber que continha ácido sulfúrico. Ela alegou ter comprado o ácido para limpar os ralos da casa. Ela só percebeu o que tinha acontecido quando viu a pele de Mark ficar escura e fumegando. Segundo ela, correu para pegar toalhas molhadas, mas quando voltou, Mark já tinha saído correndo para a rua gritando. Os investigadores questionaram imediatamente porque ela não havia ligado para o número de emergência. A resposta dela foi que ela estava confusa. Ela também alegou que Mark a havia traído e queria destruí-la por dentro, colocando ácido em um copo da qual ela normalmente bebia. A polícia não estava convencida. Os canos de esgoto dela foram testados enquanto ela estava sob custódia e não havia evidências de que tivessem sido limpos com ácido. Com isso, Berlina foi acusada de lançar uma substância corrosiva com a intenção de queimar, mutilar, desfigurar ou incapacitar uma pessoa. Com Mark em coma e incapaz de ajudar os investigadores, seu pai, Kees, que a essa altura já havia viajado da Bélgica para estar ao lado do filho, preencheu as lacunas e tinha muito o que dizer. Kees contou à polícia que, embora a família tivesse acolhido Berlina, ele sentia que ela estava se aproveitando de Mark. Ele acreditava que Mark estava mais apaixonado por ela do que ela por ele. Ele também contou à polícia sobre o incidente da água fervente. Berlina havia jogado uma xícara de chá em Mark após uma discussão, causando-lhe uma queimadura grave no braço. Mark disse aos médicos e amigos na época que havia derramado o chá em si mesmo, mas confidenciou tudo ao pai. Mark também lhe contou sobre a chantagem emocional, as ameaças de suicídio, bem como as alegações de que Berlina se batia no rosto para depois dizer que Mark a havia machucado. Nos dias que antecederam aquela noite horrível, Mark estava cada vez mais assustado. Ele havia contado tudo ao pai, e ele agora contava aos detetives, e eles juntos construíram uma imagem mais clara do relacionamento deles. Em seguida, os investigadores obtiveram um mandado para abrir os registros psiquiátricos de Berlina, que confirmaram que durante uma sessão em 2013, ela admitiu ter praticado violência física e ter comportamento intimidatório, descrevendo querer destruir tudo ao seu redor. Então os investigadores descobriram outra coisa: seu histórico de buscas na internet. Berlina havia apagado seu histórico, mas a polícia o recuperou. 82 buscas foram feitas sobre ácido sulfúrico, incluindo seus efeitos na pele humana, artigos sobre caso de desfiguração e buscas perguntando:
O que acontece quando você ingere ácido sulfúrico? E posso morrer por beber ácido sulfúrico? A compra na Amazon veio logo em seguida. Uma garrafa de 1 litro de ácido sulfúrico concentrado a 98%. Quando Mark foi levado às pressas para o hospital, os médicos trabalharam desesperadamente para remover o tecido morto de seu rosto e corpo e salvar o que fosse possível. Após a remoção do tecido, os médicos realizaram enxertos de pele, retirando pele saudável e colocando-a sobre as áreas expostas. Quando Mark finalmente saiu do coma em janeiro de 2016, 4 meses após o ataque, ele se deparou com uma realidade que ninguém deveria jamais ter que enfrentar. Mais da metade do seu corpo havia sido afetada. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo, pois o ácido danificou sua medula espinhal. Ficou cego de um olho, com visão mínima no outro, e posteriormente teve parte de sua perna esquerda amputada devido a uma infecção. Seu coração, fígado e rins sofreram danos permanentes. Seu sistema digestivo foi gravemente afetado e ele teve hemorragia interna. Suas cordas vocais estavam tão danificadas que, inicialmente, ele não conseguia falar. Ele desenvolveu infecções pulmonares repetidas e, em determinado momento, precisou de um tubo para ajudar a drenar o líquido dos pulmões e evitar que se engasgasse. Ele também entrou em choque séptico diversas vezes. Cada dia era uma luta para mantê-lo vivo. No entanto, durante os 11 meses que passou na unidade de terapia intensiva, Mark lutou bravamente. Junto com o pai, eles desenvolveram uma forma do Mark se comunicar com ele. Então foi nessa comunicação que ele mais uma vez disse que a responsável por tudo aquilo era sua ex-namorada, a Berlina. Em julho de 2016, com uma válvula de fala e terapia fonoaudióloga, Mark finalmente conseguiu dizer algumas palavras. E o que ele disse revelou muito sobre seu estado naquele momento. Ele contou a um de seus cuidadores: "Eu não quero estar aqui. Quero morrer. Olhem para o meu rosto. Nunca vou conseguir fazer nada por mim mesmo. Ninguém vai querer me contratar. Não sou mais o homem que eu era." Depois que recuperou a voz, Mark concedeu 2 depoimentos gravados à polícia, relatando o abuso e o ataque com suas próprias palavras, contestando a versão dos fatos apresentada por Berlina. Ele descreveu ter acordado às 3 horas da manhã com Berlina rindo, antes que ela jogasse o conteúdo do copo sobre ele. Ele descreveu a dor instantânea e a corrida para a rua, gritando. Ele também descreveu terrores noturnos, flashbacks, transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Ele apresentou uma pequena melhora e, em novembro de 2016, após 11 meses no hospital, Mark recebeu alta. Violet permaneceu ao lado dele o tempo todo. Mas Mark não podia simplesmente voltar à vida com Violet. Ele precisava de cuidados 24 horas por dia. Ele foi internado em uma unidade de cuidados paliativos em um hospital local, onde mais uma vez Keith, seu pai, permaneceu ao lado dele. E foi lá, no final de novembro de 2016, que Mark foi informado de que sua paralisia era permanente. Não haveria recuperação. Então Mark tomou mais uma decisão que mudaria a sua vida. Em 1º de dezembro daquele ano, ele apresentou um pedido de eutanásia voluntária. A Bélgica é um dos poucos países onde a eutanásia é legal sob condições rigorosas. No entanto, não é um processo rápido. Inclui consultas médicas, avaliações psicológicas e um período de espera de 30 dias para reflexão. O sistema foi concebido para garantir que a pessoa que solicita a eutanásia tenha plena capacidade mental e que seu sofrimento atinja o limite legal exigido. No caso de Mark, os tribunais belgas descreveram seu sofrimento como sofrimento físico e psicológico insuportável, apesar do máximo de suporte médico. Durante o período de 30 dias de recuperação, Mark desenvolveu outra infecção pulmonar. Os médicos queriam inserir um tubo em sua garganta, alertando que sem ele poderia se engasgar e morrer. Mas se o fizessem, provavelmente lhe custaria o pouco de voz que lhe restava. Mark recusou. Em 2 de janeiro de 2017, 15 meses e meio após o ataque, Mark Van Dogen, de 29 anos, morreu por eutanásia em um hospital na Bélgica. Quando os detetives na Inglaterra souberam da morte de Mark, a acusação de homicídio foi adicionada às acusações contra Berlina. A acusação teve que argumentar que a morte de Mark foi uma consequência direta e previsível do que Berlina havia feito, que ela era legalmente responsável por sua morte, mesmo que o ato final tenha sido uma decisão dele.
A defesa de Berlina argumentou o contrário. Eles alegaram que o envolvimento de médicos belgas e o processo de eutanásia constituíram um ato interveniente, rompendo o nexo casual entre o ataque de Berlina e a morte de Mark. Eles argumentaram que ela não o havia matado. Os médicos, a pedido de Mark, sim. Inicialmente, o juiz concordou com a defesa e ordenou que a acusação de homicídio fosse retirada. A acusação recorreu da decisão. 9 dias depois, o Tribunal de Apelações decidiu que a decisão voluntária de Mark não significava automaticamente que o vínculo legal havia sido rompido. Caberia agora ao júri decidir se Berlina era culpada de assassinato. Em maio de 2018, Berlina Wallace foi a julgamento. Ela manteve sua versão, que realmente acreditava que o copo continha água. Quanto às 82 buscas sobre ácido sulfúrico, disse que foi apenas uma coincidência. Ela chorou no tribunal e insistiu que tinha sido um ato terrível, mas não um ataque planejado. A acusação exibiu entrevistas previamente gravadas de Mark, permitindo que o júri o ouvisse diretamente. O júri deliberou durante 15 horas. Na acusação relacionada ao lançamento deliberado de ácido, Berlina foi considerada culpada, mas ela foi considerada inocente da acusação de homicídio. A absolvição por homicídio se baseou na questão central do caso: se a eutanásia legalmente autorizada, realizada por médicos a pedido de Mark, interrompeu o nexo casual entre o ataque e sua morte. O júri entendeu que sim. Em 23 de maio de 2018, a juíza condenou Berlina Wallace à prisão perpétua com um período mínimo de cumprimento de 12 anos, o que a torna elegível para a liberdade condicional em 2027. A juíza a descreveu como manipuladora e controladora, alguém que mentia para evitar a culpa, e classificou o ataque como premeditado e sádico, com a intenção de desfigurar Mark para que ele nunca mais fosse atraente para outra mulher. Em julho de 2018, novas regulamentações entraram em vigor na Inglaterra e no país de Gales, dificultando a compra de ácido sulfúrico. Agora é necessária uma licença para comprar ácido sulfúrico acima de uma determinada concentração. Isso significa que não é mais possível simplesmente acessar a internet e gastar 17 libras em algo capaz de destruir a vida de uma pessoa. Esse caso é terrível de todas as maneiras, mas o que chama a atenção foi que ela não foi considerada culpada de homicídio. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que a decisão do júri foi justa ou se vocês são contra isso. E também comentem se vocês acharam justa essa pena que ela recebeu e já terá direito à liberdade condicional no ano que vem. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.